Professor suspeito de assédio sexual é afastado da UEG. Coordenadora escolar de Águas Lindas espera há mais de um ano por cirurgia. E a história do homem que colocou fogo em um carro por engano. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A gente começa essa edição mostrando a reclamação dos moradores aqui de Lusiânia, que dependem do transporte público. Eles dizem que no período de férias escolares, a espera por um ônibus aumenta muito. Quando o assunto é tempo, quem precisa pegar ônibus para os bairros em Lusiânia não pode ter pressa. Às vezes a gente fica até 2 horas esperando o ônibus aqui pro setor lá, né? Já tem quanto tempo que você já ficou esperando assim no máximo? Mais de 2 horas. Esperando um ônibus para ir para o Jardim Bandeirante, que é um absurdo, né? Apesar da reclamação de usuários, a empresa responsável pelas linhas dentro de Lusiânia informou que reduziu a frota em apenas 10%, bem nos horários onde há o maior fluxo de estudantes, ou seja, pela manhã e no início da tarde. O problema é que isso afetou muitos passageiros que dependem do transporte para trabalhar. Para nós que trabalham, fica complicada a situação. Entre um horário e outro, a gente é obrigado a pegar outras empresas, né? Pagar até mais. Por exemplo, eu estou esperando aqui o ônibus de Cristalina, até mais na frente, para não perder o horário de chegar em casa, né? A alternativa para quem precisa ir para o Jardim Gá, por exemplo, está sendo pegar os coletivos intermunicipais e pagar um pouquinho mais caro. Essa empresa, que faz as linhas de Lusiânia para Valparaíso e Gama, decidiu manter a frota com 40 veículos circulando, mesmo nesse período de férias. O ano passado nós reduzimos, só que os carros estavam dando superlotados. E até comparando esses números, achamos por bem de manter normal para poder operar mais tranquilo, né? Mesmo assim, essas linhas não resolvem o problema de quem precisa se deslocar para os bairros da cidade. E enquanto o período de férias não termina, os passageiros vão ter que enfrentar tumulto na espera e no trajeto. E apesar do que a gente mostrou na reportagem, a empresa responsável pelo transporte aqui em Lusiânia disse que a redução da frota é feita em horários que não afeta a população. Bom, mas não foi isso que a gente viu, né? Quando você faz uma compra pela internet, é preciso dar informações pessoais, como nome, CPF, endereço, dados do cartão de crédito. E às vezes dá até medo que essas informações sejam compartilhadas. Pois bem, muitas vezes elas são. Para evitar que isso continue acontecendo, o Senado aprovou um projeto de lei que promete aumentar a privacidade nos registros em bancos de dados pessoais. Muita gente tem um pé atrás na hora de comprar pela internet. Eu não costumo comprar em site estranho, só site seguro mesmo. E não é para menos. O Ministério Público do DF criou até uma comissão para proteger dados pessoais que acabam vazando. Eles conseguiram tirar do ar o site Consulta Pública, que permitia consulta ilegal a dados de outras pessoas. E agora investigam outro portal, o Tudo Sobre Todos, que comercializa essas informações. Para o Ministério Público, essas páginas afrontam o direito constitucional de privacidade e causam danos morais e materiais. Mas agora essas regras podem ficar mais claras. O projeto de lei aprovado no Senado traz um marco regulatório para os bancos de dados pessoais. O projeto exige o consentimento explícito para o pedido e uso de dados pessoais. Prevê que o usuário possa ver, corrigir e excluir as informações que já tenha passado. Traz regras para o uso das informações por órgãos públicos e privados e o compartilhamento delas. Proíbe ainda o cruzamento de dados pessoais sem a permissão do usuário para fins de propaganda e de políticas públicas, por exemplo. O texto agora segue para a sanção do presidente Michel Temer. Além das regras, será criado um órgão regulador responsável pela fiscalização. A empresa que descumprir as normas deverá sofrer penalidades que vão desde advertência até multas de 50 milhões de reais por dia. O interessante do projeto é que ele estimula que as empresas adotem mecanismos de segurança como criptografia, inventário de acesso, relatórios de impacto de privacidade, enfim, mecanismos que vão permitir que as empresas constantemente façam uma análise de segurança e exposição de risco dos seus bancos de dados. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e você vai ver a seguir: o FG demite professor denunciado por assédio sexual.
E ainda, o primeiro semestre foi bom para o empreendedorismo em Goiás. Agora são 7h17. Nós voltamos já. Estamos de volta e a Universidade Federal de Goiás demitiu hoje um professor do campus de Jataí denunciado por assédio sexual. Nós mostramos esse caso aqui no Jornal Anhanguera. Segundo a denúncia, o fato teria acontecido em dezembro de 2016, durante um congresso de estudantes em Goiânia. A denúncia foi registrada pela aluna na delegacia da Polícia Civil em abril de 2017. No início deste ano, o professor tinha sido afastado preventivamente e hoje foi publicada no Diário Oficial da União a demissão do docente. O advogado de defesa disse que vai recorrer da decisão. Não existe prova nenhuma e nós vamos demonstrar isso aí perante a própria universidade, vamos recorrer, nós temos um prazo de 10 dias para recorrer e, posteriormente, vamos entrar com a ação de nulidade para provar a inocência do professor. O caso também está na Justiça Federal, mas ainda não foi julgado. O processo corre em segredo de justiça. E o primeiro semestre foi bom para o empreendedorismo. Mais de 10 mil novas empresas foram abertas aqui no estado, quase 10% a mais do que no mesmo período do ano passado. A Celisa só tinha como expor os looks para mães e filhos na internet. Saía com mala de roupa até a casa dos clientes. Agora tem um ponto fixo de venda. Facilitou demais, porque os clientes sabem onde encontrar, podem experimentar. Mas a Celisa não empreendeu sozinha, buscou parcerias para montar a loja. Cada prateleira dessa daqui é de uma marca diferente. São 40 confecções goianas, compartilhando o espaço e também os custos de operação. A loja colaborativa tem uma grande variedade de produtos. Cada empresa administra o seu próprio estoque. Assim, não falta mercadoria. Um estoque, uma loja abastecida de estoque, às vezes ter que vender também acessórios, sapatos para complementar o look. Então, fica inviável mesmo montar uma loja só com produto de uma marca. O modelo de negócio foi pensado junto com duas amigas, que já produziam fantasias infantis. Elas estudaram o mercado goiano durante um ano e planejaram passo a passo para não errar. A gente tem uma visão diferente do mercado, né? Em vez de pensar como concorrentes, são parceiros aqui dentro e todos juntos divulgando ponto novo de venda. 10.618 empresas foram abertas na Junta Comercial do Estado nos 6 primeiros meses deste ano, quase 1.000 a mais que no mesmo período do ano passado. Para este economista, isso representa uma reação importante do mercado, que está com inflação controlada e uma oferta maior de crédito. Edilson acredita que o momento é bom para investir em um novo negócio. Era de tirar o dinheiro da poupança e você realmente fazer investimento no mundo real. Principalmente em um pequeno negócio, apesar do risco ser maior, você vai conseguir uma taxa de juros muito maior do que você conseguiria em qualquer investimento. O comércio varejista foi o que mais atraiu investidores. O ramo da construção civil também vem se recuperando, seguido do setor de alimentação. O Denis abriu uma panificadora no setor leste Vila Nova. Tem só 2 semanas, mas já está com uma clientela boa. O nosso faturamento é crescente dia a dia, somente elogios, todo mundo satisfeito. Também com esse tanto de delícia, Denis, sucesso garantido. E olha só, a coordenadora de uma escola de Águas Lindas de Goiás sofreu uma descarga elétrica e isso foi há 1 ano e 2 meses. Desde então, ela aguarda por uma cirurgia que até agora não foi feita. As fotos tiradas pela funcionária da escola mostram fios de energia expostos dentro das salas de aula improvisadas em contêineres. Foi a Alessandra quem fez o registro em março do ano passado, quando recebeu uma descarga elétrica ao abrir a porta desta sala. Eu fiquei grudada com a chave na porta. E aí eu só olhei e escutei muito grito. E aí eu não vi mais nada. O acidente aconteceu nesta escola estadual em Águas Lindas. Alessandra trabalhava na unidade há apenas 2 meses. Uma vistoria apontou que a instalação elétrica estava em curto e sem fio terra por causa do rompimento na fiação. O laudo também mostra que a Alessandra recebeu uma descarga de 93 amperes, o que, segundo os médicos, é grave e pode até levar à morte. Os exames apontaram lesões no quadril, no joelho e ainda desenvolveu um cisto e inflamação nos ossos.
Nesse documento da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Águas Lindas, diz que a Alessandra precisa fazer uma cirurgia no ombro com urgência. O pedido foi encaminhado ao hospital de Goiânia e o nome dela colocado em uma lista de espera. Mas, segundo a Alessandra, isso foi há 1 ano e 2 meses e até agora não teve nenhuma resposta. O que eu mais queria era poder me libertar dessa dor, de fazer a minha cirurgia, de conseguir voltar à minha vida normal. A Alessandra conta que depois do acidente a escola foi interditada pela Defesa Civil por mais de 20 dias. Esta placa, colocada em frente à unidade, informa uma reforma no colégio no valor de mais de R$ 69 mil em um prazo de 90 dias, mas não diz quando o trabalho começou. Segundo esta professora, que também trabalhou aqui, uma reforma até que foi feita, mas os problemas continuam. Funciona, mas é precariamente. Banheiros, né? A parte da cantina, a energia elétrica, à noite quase não funciona, tem só 5 turmas, porque a rede não funciona. Dona Raimunda tem uma neta que estuda na escola e está com medo de que outros acidentes também aconteçam com os alunos. Podia ter acontecido também, né? Com a minha neta ou com os outros alunos, né? Também, né? Aí isso é muito preocupante, né? A Secretaria de Educação de Goiás disse que tomou as providências quanto à instalação elétrica da escola e deu assistência à vítima. A Secretaria disse ainda que as salas improvisadas em contêineres não fazem mais parte da escola. A Secretaria disse ainda que a funcionária tem contrato temporário e foi licenciada pelo INSS para atendimento médico e, desde então, mantém contato com a Coordenação Regional de Águas Lindas, tendo informado a continuidade do tratamento e a sua melhora. Mas, diante desta nova reclamação, a SEDUC vai procurar para dar mais apoio à Alessandra. Sobre a cirurgia, a Secretaria de Saúde de Goiânia disse que não há cirurgia, consulta e nem exame cadastrado para a Alessandra no sistema de regulação da capital. A Prefeitura de Águas Lindas disse que vai rever o caso da Alessandra para colocá-la novamente na fila para fazer uma cirurgia. Agora, pausa para os comerciais e na volta a gente mostra a história de um homem que teria colocado fogo em um veículo na porta do motel, pensando que era da esposa dele. O Jornal Anhanguera volta já. E olha só essa história. A gente fala agora sobre um carro que foi incendiado na porta de um motel de Itumbiara. O que comentam na cidade é que o homem teria colocado fogo no veículo pensando que o carro era da esposa dele. A polícia agora investiga o caso. As marcas ainda estão na rua. Essa mancha seria do pó dos extintores usado para apagar as chamas. O incêndio no veículo foi na noite de terça-feira. A vítima chamou a polícia militar e, de acordo com a ocorrência, no momento do incêndio, ela estaria dentro do motel e teria sido alertada por uma funcionária. Segundo a recepcionista do motel, um homem quebrou o para-brisa do veículo e ateou fogo no carro. Ele teria suspeitado que o carro fosse da sua esposa. Ao perceber o engano, deixou um bilhete na recepção com um número de celular e fugiu em seguida. Ainda segundo o relato da PM, a dona do veículo tentou ligar neste número, mas estava desligado. Agentes da Polícia Civil estiveram no local em busca de câmeras de segurança, mas as que estão instaladas no motel não registram a movimentação do lado de fora. O delegado deve ouvir agora o depoimento de um homem, apontado pela dona do carro como suspeito do crime. A polícia agora trabalha na confirmação dessa versão mesmo, ou se por trás disso há outros motivos, né? Que história, hein? E está cada vez mais comum a notícia de mulheres envolvidas em crimes. E essa semana, um caso de uma jovem de 18 anos chamou a atenção. Ela tem mais passagens do que a própria idade e foi presa em flagrante com um carro roubado em Aparecida de Goiânia. Hoje, a Justiça determinou a prisão dela por tempo indeterminado. A audiência foi na primeira vara criminal de Aparecida de Goiânia. O Ministério Público pediu a manutenção das prisões de Fernando Augusto Silva, de 18 anos, e Luana Alencar de Oliveira, também de 18. É uma série de delitos praticados por eles, né, delitos de violência, e isso aí não deixa de caracterizar um risco para a sociedade. O casal foi preso na terça-feira depois de roubar um carro e, na fuga, bater em outros 10 veículos.
Quando menores de idade, Fernando teve 2 passagens e Luana... mais de 20 passagens. Diante dos fatos, a justiça determinou a prisão da dupla por tempo indeterminado. O juiz da primeira vara disse que normalmente mantém a prisão de todo suspeito de roubo que chega para a audiência de custódia. É que o magistrado já sentiu na própria pele o que é ser vítima desse tipo de crime. Há 2 anos, ele teve o carro roubado por assaltantes. No caso de hoje, para fundamentar a prisão da dupla, o juiz reforçou o perigo que os suspeitos oferecem à sociedade caso continuem soltos. Segundo a Polícia Militar, Luana é chefe de grupos criminosos que roubam carros. Em outubro do ano passado, ela assaltou um delegado. Em outro caso, atirou contra uma mulher que se recusou a entregar a chave do veículo. Ela exerce a liderança. A atuação de mulheres no mundo do crime vem chamando a atenção. Apenas hoje, 2 suspeitas foram presas pelo crime de tráfico de drogas. No mês passado, uma idosa de 65 anos também foi presa pelo mesmo motivo. Em maio, Luziane Ramos de Souza foi presa por participar do assassinato da advogada Laís Fernanda Araújo. Para este especialista, o envolvimento de mulheres com a criminalidade não é uma questão de gênero, e sim um problema social. Tem a ver principalmente com a questão da própria adolescência, que não está sendo cuidada da maneira como deveria. E isso faz com que encontre no crime uma forma de estar se identificando realmente, como se o crime fosse a própria identidade da pessoa. Um preso perigoso condenado por tráfico internacional de drogas, sequestro, cárcere privado, roubos e tentativas de homicídio foi solto muito antes do que deveria. A administração penitenciária está investigando se houve engano, erro, conivência por parte dos agentes que soltaram o preso. Veja agora na reportagem de Honório Jacometo. Para Formosa foram mandados os presos perigosos que pertencem a uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Um deles, Leomar de Oliveira Barbosa. Leomar foi preso numa operação da Polícia Federal. O traficante trabalhava para Fernandinho Beiramar e é considerado pela polícia um criminoso perigoso. Desde que foi preso, vinha cumprindo pena na penitenciária de Aparecida de Goiânia, mas em março deste ano foi transferido para Formosa. Mês passado, os advogados entraram com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para que ele fosse solto. O ministro Marco Aurélio expediu o alvará de soltura. O documento chegou às mãos do juiz federal de Goiânia dia 2 deste mês, mandando soltar o preso, mas com uma advertência, que ele não deveria ser solto caso estivesse preso também por outro processo. 2 dias depois, o oficial de justiça Leonardo Rocha Jorge foi até Formosa e entregou o alvará, que foi assinado pelo preso. A soltura do preso levou ao afastamento de servidores do presídio de Formosa. A diretoria de administração penitenciária disse que os agentes erraram ao não consultar o sistema da justiça estadual. Isso porque contra Leomar existiam outros processos pelos quais ele estava preso aqui no estado. Sequestro e cárcere privado, roubo, tentativa de homicídio. Total da condenação, 36 anos. Mas ele só cumpriu 12. Por esse motivo, não deveria ter sido liberado. A diretoria afastou o responsável pelo cartório e os servidores encarregados de fazer a consulta e abriu sindicância para apurar os fatos. O presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais diz que não é competência dos agentes verificar se os presos têm outras condenações. Essas atribuições não é ligado ao nosso cargo. Recomenda-se que as varas criminais façam essa conferência. A maioria das unidades do sistema prisional goiano não tem nem computadores. A assessoria do Tribunal de Justiça disse que a função de verificar se o preso tem outras condenações é do agente penitenciário. A administração penitenciária disse que é obrigação do agente consultar no sistema do judiciário se o preso tem ou não outros processos e que os presídios são capacitados para isso. O advogado de Leomar de Oliveira Barbosa, que é considerado foragido, disse que ele não vai se entregar. O JA2 de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente volta a se ver amanhã. Tchau!
Brasil.